É a minha convicção, não sou um especialista na política, eu estudo ciência política, não sou um especialista na política. Mas o que eu estudo dos cientistas políticos, das investigações que se desenvolvem na América Latina, esse modelo que nós temos é um modelo muito frágil. Um modelo de presidencialismo de coalizão, ele é muito frágil. Daí a necessidade das instituições serem fortes. Entre as instituições, a própria Constituição. Como Vossa Excelência muito bem colocou, qualquer governo que assuma em circunstâncias tais sempre estará a um passo da fragilidade, sempre estará a um passo da fragilidade. Se esse passo da fragilidade no presidencialismo, no nosso presidencialismo latino-americano e brasileiro, significar ignorar a votação que levou o presidente, o governador ou o prefeito ao poder, nós vamos correr um risco enorme de abertura na direção de caminhos autoritários, de caminhos muito perigosos. A tendência é que figuras substituam partidos, que pessoas se coloquem acima do conjunto das várias representações políticas e que, infelizmente, é isso, é o que a ciência política latino-americana, é o que a ciência política do mundo, estudando a América Latina, mostra. Daí para fechamentos democráticos é um passo, é um risco. O senador Cristóvão Buarque me perguntou algo mais cedo, o que eu quis dizer é algo muito simples. Nós não sabemos como é o futuro, ninguém sabe como é o futuro. Ninguém pode definir o futuro. Essa definição do futuro não está nas nossas mãos. Nós podemos agir para tentar conformar o futuro, mas ninguém tem domínio total. Uma ação que coloca o futuro do Estado de Direito em risco é essa de fragilização das nossas principais instituições, entre elas a Constituição. Então, eu endosso o que Vossa Excelência falou, entendo que um processo de impeachment não é a mesma coisa no presidencialismo que um juízo político sobre a qualidade ou não do governo. Professor Ricardo. Senador José Pimentel, acho que não está. Alô? Alô, agora sim. Senador José Pimentel, obrigado pelas suas considerações. Eu vou ser muito breve, porque acho que quase tudo já foi dito, mas eu queria ressaltar, neste momento, que afastar um presidente da República pelas razões que estão sendo discutidas aqui hoje é algo absolutamente inédito na história da humanidade. Acho que isso está nas entrelinhas das manifestações em todo lugar. Aqui ontem foi dito, hoje também, que, de fato, não é pela pedalada, não é pelos decretos. Evidentemente que afastar uma presidente eleita por essas razões seria de uma desproporcionalidade que não seria compatível com o Estado democrático de direito. Mas esta decisão está na mão de Vossas Excelências. É o momento de Vossas Excelências decidirem se há justa causa para o afastamento da presidente. Porque, nos termos de que foram decididos pelo Supremo Tribunal Federal, desta decisão de Vossas Excelências já decorre o afastamento da presidente eleita. E pelas razões que nós estamos discutindo aqui hoje. Quer dizer, é preciso que todos reflitam se esses fatos, nos termos que estão delineados pelo devido processo legal, justificam o afastamento de uma presidente da República. E, aliado a isso, a reflexão sobre se houve, de fato, crime de responsabilidade em qualquer das duas condutas. Passar o restante do tempo ao doutor Marcelo. Senador Pimentel, nós na nossa vida somos
somos atacados por várias tentações. E, geralmente, quando cedemos às tentações, não é um bom resultado. Estamos numa noite sem movimento, o sinal fecha e nós temos a tentação de passar aquele sinal, porque isso não vai causar nenhum dano. Estamos numa comemoração, no aniversário de um amigo, já tomamos uma bebida alcoólica em quantidade suficiente e somos tentados a aumentar aquela quantidade, isso não vai dar certo. Num Estado democrático de direito, quando há uma crise, há uma grande tentação. Qual é a tentação que nos assalta quando nós temos uma crise num Estado democrático de direito? É de flexibilizar esse Estado democrático de direito. E a flexibilização das garantias do Estado democrático de direito causam danos tão terríveis quanto avançar um sinal, porque aparentemente não há movimento naquela rua. O que informa a nossa sociedade, o fio condutor e o fio que estrutura a nossa sociedade não é, por exemplo, uma estrutura filosófica como Platão queria, não é uma estrutura religiosa como Thomas More e Campanella queriam, não é uma estrutura militar como em alguns momentos nós temos. O que faz o nosso processo civilizatório é nós sermos, como disse o professor Lodi, um Estado democrático de direito. Na primeira dificuldade, na primeira crise, não se pode flexibilizar essa regra de que o Estado democrático de direito, se violado, se flexibilizado, acaba o processo civilizatório. Nós não temos solução fora da Constituição. Nós não temos condição fora da estrita obediência das garantias e dos procedimentos constitucionais. É por isso que tentar resolver uma crise econômica, política, administrativa, uma crise grave, pelo caminho que põe de lado, que flexibiliza, que não respeita as garantias constitucionais, não leva nunca a bom termo. Pelo contrário, certamente, a crise que nós passamos, a crise que no momento nós enfrentamos, não vai ser resolvida com o processo de impeachment. Sei que Vossas Excelências, todos, sabem que o dia seguinte ao processo de impeachment, o dia seguinte ao que for afastada irregularmente, ilegalmente, sem justa causa, sem motivação, uma presidente da República, seja quem for, a pessoa que se elegeu para exercer aquele cargo, no dia seguinte, não será a paz social, não será o crescimento jurídico, não será o aprofundamento da democracia, mas pode ser coisa realmente muito pior que nós talvez devamos aquilatar nesse momento. Repetindo, não se pode resolver uma crise política abandonando-se o processo civilizatório. Custou muito nós construirmos essa figura, Estado democrático de direito. Ou seja, quem forma a nossa sociedade é o sistema jurídico, é a instância jurídica, mais do que a economia, mais do que a filosofia, mais do que a teologia. Então, se nós abandonarmos, considerarmos de menor valor essa figura que deve ser respeitada, que é esse Estado, e que se concretiza nas garantias constitucionais, nós estaremos levando o nosso barco democrático para águas muito turbulentas, com graves prejuízos. Para a réplica, senhora presidente. Para a réplica, senador Pimentel. Senhores convidados. 2 minutos. Ontem eu tive o cuidado de perguntar ao senhor Fábio Medina Osório qual era o crime que a senhora presidenta tinha praticado, seja na equalização da taxa de juros da safra agrícola, que vem desde 1992, aqui já foi dito, é a Lei 8.427. E esta lei determina de que quem trata dessa matéria é o Conselho Monetário Nacional, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. E não tem qualquer participação da senhora presidenta. Esta lei também não trata de prazo. Quem trata do prazo de ressarcimento são portarias do próprio Conselho Monetário Nacional. Fiz questão também de tratar dos 6 decretos. Desses 6 decretos, o montante de 93,4 bilhões de reais diz respeito a remanejamento, ou seja, não tem qualquer alteração no montante do orçamento de 2015.
700 milhões de reais trata do pagamento de juros da dívida pública interna, logo melhora o superávit primário. E os outros não traz nenhuma alteração no superávit primário, porque é uma mera autorização se atender aquelas condições, conforme já foi exposto. O senhor Fábio Medina Osório diz que transferia para o senhor Júlio Marcelo de Oliveira para responder. O senhor Júlio também ficou calado, porque eles sabem que não tem crime nessa matéria e querem tratar do conjunto da obra. E não tem processo legal tratando do conjunto da obra. Claro. Pode falar. Obrigado, presidente. Obrigado, senador José Pimentel. Na verdade, eu acho que ao longo de todas essas sessões que nós tivemos aqui, na semana passada e nessa semana, ficou evidenciado que não há crime de responsabilidade em nenhuma das duas condutas. Nem o atraso no pagamento das subvenções econômicas do Plano Safra se traduz em crime de responsabilidade, tampouco a edição dos 6 decretos que abrem crédito suplementar. Evidentemente que, nesse momento, se buscam outros fatos, mas que, na verdade, estão fora desse processo, de acordo com o devido processo legal. Portanto, as razões nós já mostramos. No caso do Plano Safra, não há como se coadunar com o conceito de operação de crédito o atraso no pagamento de um dever legal. Nunca houve operação de crédito estabelecida pela lei ou pelo regulamento, senão por uma relação contratual. E demonstrado também que os 6 decretos tinham um amparo legislativo. Os decretos foram estabelecidos de acordo com pareceres da Advocacia Geral da União, pelas razões já expostas, a sua compatibilidade, cada um deles, com o artigo 4º da Lei de Orçamento Anual. Portanto, eu acho que ficou claro a inexistência de crime de responsabilidade. Gostaria de consultar aqui a mesa se alguém gostaria de falar pela tréplica. Senador Pimentel, fiz um apelo na intervenção anterior a que nós considerássemos a predominância da importância do respeito absoluto aos cânones constitucionais. Neste momento, quando nós estamos cuidando da pena de morte política que se pode aplicar a uma presidente da República, equivalente a uma pena de morte que se aplica a uma pessoa física. Nós temos que ter o maior cuidado para que isso não seja a extrema injustiça diante daquilo que se pode pensar que é uma pequena fragilidade, ou que de fato eu não estou convencido de que pedalada fiscal seja crime hediondo, seja crime da gravidade, do potencial ofensivo a justificar a maior pena que se pode ter numa Constituição da República. É preciso que essa autoridade tenha cometido de maneira clara, insofismável, aqueles crimes mais perigosos, os mais danosos à economia do país. Tudo que eu ouvi aqui sobre a irregularidade dessas pedaladas fiscais, ou a irregularidade desses créditos que foram abertos através de decretos, eu fiquei me perguntando em que foi que isso prejudicou o andamento da economia nacional, em que foi que isso constituiu um crime que devesse ser apenado com uma pena tão grave. Alguém dirá, toda essa situação em que estamos, desemprego, falta de investimento, falta de credibilidade, tudo isso foi decorrente dessas pedaladas fiscais, ou desses 6 decretos, ou desses valores que a administração federal não transpôs para os bancos públicos. É preciso
forçar muito a compreensão e é preciso não respeitar aquilo que deva ser a convicção democrática. Isso está dentro daquela preocupação que eu tinha de nós cedermos à tentação. Vamos tirar uma pedrinha dessa pirâmide aqui, cá embaixo, não vai fazer mal nenhum. E aquela pedrinha que nós temos é uma pedra angular e aquela construção toda desaba porque eu não respeitei uma pedrinha que eu tirei. Não vamos tirar essa pedrinha, não vamos pensar que é possível começar a nós convivermos com aquilo que não é o estrito cumprimento do processo legal. É preciso ter muita consciência para que nós possamos, de fato, aplicar esta quimioterapia. Falei em quimioterapia pela manhã. Esta quimioterapia é pesada. Processo de impeachment não vai trazer nenhuma paz no dia seguinte. Pelo contrário, teremos entrechoques entre as opiniões, teremos entrechoques terríveis e, especialmente, teremos a certeza de que não foi o melhor caminho democrático a ser escolhido. Pois não, eu queria fazer uma proposta para o bom andamento do trabalho. Tem pessoas que estão desde manhã e não tiveram a usar a palavra. Está aqui o senador Cristóvão, Eduardo Amorim, Garibaldi. Eu queria propor o seguinte: a cada senador que falasse, ele usasse o tempo, eu usaria o tempo aqui um pouco maior para quem desse a resposta e fosse apenas um das pessoas escolhidas aqui na mesa, para que pudesse fazer uso da réplica, da tréplica adequadamente. Adiantada da hora, são 8h30. Usando os escritores que subscreveram aqui, ainda temos uns 20. Não é que eles estejam todos presentes, mas eles saem e comparecem no devido horário, porque estão acompanhando pela televisão. Eu proponho que faça uso da palavra e escolha um para responder. Aí terá melhor aproveitamento da réplica e da tréplica. Presidente, eu só queria fazer um registro, eu estou um pouco incomodada com isso, não quis falar antes, mas queria deixar registrado e lamentar que o senador Anastasia, que é relator desse processo, tenha se ausentado antes dos nossos convidados terem terminado suas exposições e de todos os senadores terem interpelado. Não me parece correto por parte do relator não ouvir os argumentos de defesa até o final. Então, eu queria deixar isso registrado e amanhã, com certeza, na presença dele, nós falaremos a respeito. Está registrado. Eu passo a palavra ao senador Moca. 5 minutos. Senadora Rosa, eu peço que Vossa Excelência não conte ainda o tempo, porque é preciso dar uma explicação para a senadora Gleice. Eu acho que ela não estava presente, mas o senador relator, Anastasia, aqui falou para quem estava presente, pediu desculpas, porque ele precisava sair naquele momento para aprontar o relatório dele. Falou com cada um dos expositores e se colocou, inclusive disse que só não ficaria mais, porque realmente ficou o máximo do tempo que ele podia. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não ouviu, por isso não estou querendo contestar. Só estou dizendo que ele, antes de sair, ele foi extremamente educado, que, aliás, tem sido o comportamento do senador relator. Eu não tenho nenhuma procuração do senador Anastasia, mas fico contente que eu também não ouvi a explicação, mas eu pensei, senadora Gleice, que muitos de nós, eu mesma, que entrei e saí aqui várias vezes, acompanhava do gabinete. Às vezes atendia um telefonema, às vezes pensava no que ia dizer. Então, nós temos aqui essa possibilidade e tenho certeza que não só ele está preparando o relatório, como deve estar acompanhando qualquer questão que tenha sido levantada. E tem sido realmente muito repetitivo. Então, eu acredito que nós todos podemos entender essa ausência dele nesse momento. Pois não, vamos passar agora. Porque não é usual o relator. Tá certo, mas já está feito o registro. Vamos dar a palavra ao senador Moca, por favor. Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, eu queria fazer uma proposta para Vossa Excelência. Eu vou fazer vou colocar a minha posição. E para isso, ao invés de usar tréplica, eu vou fazer os 8 minutos. Pois não. Né? E não quero e nem espero o comentário de ninguém.
né? Então, até para facilitar, Vossa Excelência em seguida chame um outro senador, né? Também não vou ser uma pessoa que vai agredir ninguém, porque não é do meu perfil. É verdade. Não faria isso. É verdade. Né? Mas antes de mais nada, senhor presidente, eu quero agradecer a presença de todos os especialistas que vieram a essa comissão para colaborar com o processo de impeachment da presidente Dilma. O processo está transcorrendo. No entanto, quero dizer-lhes que, apesar do grande conhecimento jurídico de vossas senhorias, eu estou convicto de que houve crime de responsabilidade cometido pela presidente. Esse é meu juízo pessoal. É por convicção.